Palavra, Salmo de número 130. Salmo de número 130, o Salmo das profundezas. Salmo de número 130. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oreis por nós, para que o Senhor continue nos ajudando. Nós, no mês de julho, agora, dia 25, completamos 27 anos à frente da igreja de Rio Claro. 27 anos fazendo a obra de Deus naquela bonita e simpática cidade, na rodovia Washington Luiz. Passando pela Washington Luiz, quilômetro 174, tem uma igreja lá que ama Jesus e a sua palavra, e você pode estar conosco lá, tá bom? É Salmo de número 130, se você encontrou, diga amém. Nos diz o texto sagrado: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Tome assento, por favor. Salmo 130, chamado pelos estudiosos dos salmos das profundezas, porque esta é a palavra-chave. Das profundezas. Das profundezas clamamos, das profundezas esperamos, das profundezas vigiamos, e das profundezas temos esperança. Este salmo é um dos salmos mais apreciados do Saltério. Era o salmo predileto de Agostinho, o salmo predileto de Lutero e muitos outros grandes homens da história da igreja amavam este salmo. Lutero considerava este salmo um salmo paulino, onde o evangelho é encontrado, onde o evangelho é apresentado, onde o evangelho é proclamado. Quando perguntaram a Lutero quais eram os seus salmos prediletos, Lutero respondeu: Salmos 32, Salmos 51, Salmos 130 e Salmos 143. Porque todos esses salmos apresentam a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Este salmo pertence aos salmos dos peregrinos, mas também está entre os 7 salmos penitenciais. Os salmos penitenciais são salmos que o autor derrama o seu coração diante do Senhor. Derrama o seu coração quebrantado, arrependido e buscando o perdão de Deus. Esses salmos são os salmos 6,
o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 130 e o Salmo de número 143. No Salmo de número 130, o salmista está passando por uma grande aflição na sua alma. Há desespero na sua alma. E ele busca ao Senhor. Este salmo é o 11º na ordem dos salmos dos degraus ou dos peregrinos, mas é uma oração penitente. Dos salmos chamados penitenciais, o Salmo 130 é o principal. Este salmo contém a mais ardente oração de um homem terrivelmente afligido por uma sensação da ira divina contra o pecado. E fervorosamente ele volta-se para Deus, e para a penitência ele está buscando o perdão do Senhor para as suas iniquidades. Ele está clamando ao Senhor. A sinceridade está no coração deste homem. É uma sinceridade apaixonada pelo Senhor, porque ele está se sentindo distante do Senhor, e ele está querendo a presença do Senhor. E ele então, nas profundezas, ele clama ao Senhor, e ele abre o profundo do seu coração. Meus queridos e amados em Cristo, nós não sabemos quem escreveu este salmo, nem no contexto que foi escrito o salmo de número 130. O salmista está, de fato, passando por uma grande tribulação na sua alma. Ele está passando por uma profunda aflição de alma e de espírito. E ele busca ao Senhor do fundo do poço. Ele clama ao Senhor, e ele clama por perdão, ele clama por misericórdia, e ele exorta também os seus companheiros a fazerem o mesmo, a clamarem ao Senhor, a buscarem ao Senhor. Meus queridos, muitos acham que este salmo foi escrito para ser cantado no período de jejum e consagração que havia na nação de Israel. Mas o mais provável é que esse salmo expressa a experiência pessoal do seu autor, porque todos os salmos, e especialmente os penitenciais e os salmos dos cânticos dos degraus, são experiências pessoais. Ou seja, o salmista passou por uma experiência pessoal. Então ele está passando por uma experiência pessoal. Provavelmente tenha caído em pecado, provavelmente pecou contra o Senhor, e ele se humilha perante o Senhor. Ele busca a ajuda do Senhor, ele busca a restauração. Ele pecou, ele não fugiu de Deus, ele fugiu para Deus. Ele não correu para longe de Deus, ele correu para os braços do Senhor Deus, em busca de misericórdia, em busca de perdão, em busca de restauração. Mas, meus queridos, este salmo expressa o sentimento de todo filho de Deus que peca, que se sente distante do Senhor, e das profundezas clamam ao Senhor por perdão. Então, vamos para o Salmo, versos 1 e 2. Versos 1 e 2, o salmista, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, e o texto diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Das profundezas,
das profundezas a ti clamo. Mas o que motivou o salmista a orar? A resposta é o estado que ele se encontrava, das profundezas. Descreve uma situação de perigo, de calamidade, de crise, de angústia, e angústia profunda na alma, pelo erro que ele cometeu contra o Senhor. Das profundezas significam os locais profundos das aflições, e os lugares profundos do coração que se sente perturbado pelo pecado. O salvo em Cristo, o homem nascido de novo, ao pecar, ele se sente nas profundezas, e as aflições invadem o seu coração. As aflições são comparadas às águas profundas nas Sagradas Escrituras. O Salmo de número 18, Salmo de número 18, se você quiser me acompanhar, por favor. Salmo de número 18, versos 15 e 16, o salmista canta dizendo: então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou e tirou-me das muitas águas. Salmo de número 69, ouça o que diz o texto sagrado. Salmo de número 69, versos 1 e 2: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei nas profundezas das águas, onde as correntes me levam. Estou cansado de clamar. Isto foi o sentimento do salmista. O salmista, ele tinha perdido a alegria da salvação. O salmista sentia como que alguém que tinha sido lançado no mar e foi afundando, e tinha chegado ao profundo do oceano, lançado para fora da presença do Senhor. Como diz a Bíblia na linguagem de hoje: em profundo desespero eu clamo a ti. Essa era a situação do salmista, em profundo desespero, em profunda aflição, numa situação terrível, se achando distante do Senhor. Ele clama das profundezas, ele não deixa as profundezas impedirem de clamar ao Senhor. Esse salmo reflete a situação que muitas vezes nós nos encontramos algumas vezes, meus queridos, sem saída. Encontramos algumas vezes com a consciência pesada, e algumas vezes sem alegria, sem júbilo, sem prazer, sem contentamento. Mas a oração do salmista é uma súplica, não é somente uma oração, não é somente um apanhado de palavras e de expressões ao Senhor. Era um clamor da alma, era a súplica da alma, e ele clama dizendo: a ti, Senhor, eu clamo, a ti, Senhor, eu suplico, a ti, Senhor, eu busco, a ti, Senhor, eu insisto, a ti eu clamo. Do profundo do oceano eu clamo ao Senhor. Meus queridos, que profundidade! Mas ele pede com emoção, ele pede com coração, ele pede com alma, ele pede com lágrimas, ele fecha os punhos e ele clama ao Senhor. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Senhor, escuta a minha voz. Eu clamo das profundezas. Ele demonstra, meus irmãos, com essa súplica, toda a sua dependência de Deus e o não merecimento das misericórdias e do favor do Senhor. Não tinha mais nada a fazer. Ouça isto:
O salmista não tinha mais nada a fazer a não ser suplicar, a não ser clamar. Você já se encontrou numa situação desta, sem saída? Não tem uma saída, não tem o que fazer. Há situações na nossa vida que nós não temos o que fazer, a não ser olhar para cima e clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, aleluia. Jonas fugiu do Senhor, ele não obedeceu o Senhor, ele foi para o barco e lá foi lançado ao mar, e o peixe o tomou e ele foi para as profundezas do oceano. O que fazer? Não tem o que fazer a não ser clamar, a não ser orar, a não ser suplicar. No ministério há situações na nossa vida que não temos o que fazer, não tem uma palavra para se dar, não tem como pôr a mão. É só: Senhor, ouça-me. Senhor, eu suplico. Senhor, tenha misericórdia de mim. Foi isso que Jonas fez lá nas profundezas do oceano. Capítulo 2 de Jonas. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, lá nas profundezas do mar, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. Que situação! Do ventre do inferno gritei, das profundezas, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. O Senhor me lançou no profundo, e eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Eu estou clamando ao Senhor. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu descia até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra, e eu fugi e fui para profundo, mas tu livrastes a minha alma da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Lá nas profundezas, eu clamei ao Senhor, e o Senhor é especialista em ouvir aquele que nas profundezas clamam a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é misericordioso. Então o salmista, ele está clamando ao Senhor em oração, em súplica, e ilustra arrependimento. Ilustra o arrependimento. Meus queridos irmãos, ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E o que ele desejava? E o que de fato ele desejava? Verso 2 do Salmo 130. Senhor, escuta a minha voz. Senhor, escuta a minha voz. Ele só queria que o Senhor escutasse a sua voz. Aleluia. O salmista só queria que o Senhor escutasse a sua voz. Por que o salmista tinha tanta convicção? Porque, meus irmãos, se Deus nos ouvir, ouça isto em nome de Jesus, se Deus nos ouvir, o problema está resolvido. Deixa eu repetir. Se Deus nos ouvir, o problema está resolvido. Se Deus nos ouvir, o problema está resolvido. Se Deus nos ouvir, o problema está resolvido. Então, ele está clamando e dizendo: se tu, Senhor, escuta a minha voz, escuta a minha voz. Se
sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. E o Senhor deseja ouvir a voz de um coração quebrantado e contrito. O Senhor deseja ouvir a voz de um homem quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Salmo 51, o verso 17. O Senhor, Ele atenta para aquele que o clama com o coração contrito e quebrantado. Há um texto nas Escrituras, Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2, diz assim o texto: assim diz o Senhor. Ouça isto, é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E em que lugar seria o do meu descanso? Agora ouça: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olhareis. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Aleluia. O Senhor fez os céus e a terra. Ele é soberano, Deus todo-poderoso, mas Ele olha, Ele atende, Ele ouve o pobre de espírito, aquele que clama, aquele que suplica, aquele que busca. Então o salmista está clamando das profundezas, e ele está clamando simplesmente que o Senhor o ouça. Senhor, escuta-me. Senhor, ouça-me. Senhor, ouve-me, por favor. Eu estou clamando ao Senhor. E aí, meus queridos, ele argumenta com o Senhor. É uma oração extraordinária. Ele argumenta com o Senhor. Ele fala com Deus. Versos 3 e 4. Ouça o texto. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O salmista argumenta com Deus, como querendo convencer ao Senhor a perdoá-lo, porque o que está aqui é a busca pelo perdão. E ele argumenta com o Senhor. Ele argumenta com o Senhor. Esta, meus irmãos, é uma parte importante da nossa oração. Nós falamos, nós suplicamos, nós clamamos, mas também nós argumentamos. E o Senhor deseja que nós façamos isto nas nossas orações. Argumentar com o Senhor. Senhor, eu quero a tua bênção. O Senhor pergunta: para que você quer a minha bênção? E Ele quer que você argumente com Ele, que você fale com Ele, que você tenha um diálogo com Ele. O Senhor deseja que façamos isto. O Senhor deseja que nós clamemos, busquemos, mas argumentemos também na oração. E qual foi o argumento? Senhor, o Senhor tem que me ouvir. O Senhor tem que me perdoar. Irmãos, veja a ousadia do salmista. O Senhor tem que me perdoar. Porque o Senhor tem que me perdoar. Porque se o Senhor for seguir a lógica, é isso que ele está dizendo. Se o Senhor for seguir a lógica da tua justiça, o Senhor vai ter que matar todo mundo. O Senhor vai ter que destruir todo mundo. Ouça o verso 3. Se tu, Senhor,
observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Se o Senhor começar a anotar os pecados de Sisaque e Valadares, e o Senhor for observar, ele não vai viver. Mas não somente ele, Senhor. O José não vai viver, o Antônio não vai viver, o Sebastião não vai viver, o Joaquim não vai viver. Ninguém pode permanecer. Se o Senhor observar, se o Senhor anotar, se o Senhor escrever, se o Senhor gravar os pecados dos homens, ninguém subsistirá, ninguém permanecerá, porque não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, e Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, e nós somos pecadores. Aí o salmista diz: o Senhor tem que castigar, porque todos pecam. Quem não peca? O Senhor tem que matar todo mundo. Olha, se tu observares, se o Senhor fizer uma lista, se o Senhor anotar, ninguém vai sobreviver. É isso que o Senhor quer? Matar todo mundo? Ele está orando, ele está argumentando com o Senhor. O Senhor vai querer matar todo mundo, acabar com todo mundo? O Senhor não vai fazer isto, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor não vai fazer isto, porque eu confio na tua misericórdia. Verso de número 4: mas contigo está o perdão, contigo está a misericórdia. O Senhor não vai matar todo mundo, o Senhor não vai destruir todo mundo, o Senhor não vai acabar com todo mundo. Ou se o Senhor for me matar, o Senhor tem que matar todo mundo. Como o Senhor não vai matar, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é perdoador. Contigo está o perdão, contigo está a misericórdia, contigo está a graça. Porque, meus queridos, o perdão está somente em Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando pecamos, pecamos contra Ele. Quando pecamos, nós o ofendemos. Todo o pecado é ofensa contra Deus. Mas alguém tem que ser punido. Alguém tem que ser punido. No Antigo Testamento, era um animal punido, era derramado sangue. Mas Jesus se manifestou, e João apontou dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João escreveu dizendo: mas se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e chamamos Deus de mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Há poder do sangue de Jesus Cristo para nos lavar. Você pode levantar a sua mão para o céu e adorar o Cordeiro que te salvou, o Cordeiro que te libertou, o Cordeiro que mudou a sua história. Há poder do sangue de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. O Senhor tem que me perdoar, porque o Senhor é perdoador, o Senhor é misericordioso. É mais ou menos assim: o Senhor
tem todos os recursos para me perdoar. Então, quando você dobrar os joelhos, diga: Senhor, eu não tenho nada, absolutamente nada, mas o Senhor tem todos os recursos. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. E Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é misericordioso. O Senhor tem todos os recursos. Então ele argumenta e diz: se o Senhor for seguir a lógica, todos vão morrer. Ele argumenta dizendo: eu confio na tua misericórdia, contigo está o perdão. E em terceiro lugar ele diz: Senhor, se o Senhor me perdoar, se o Senhor me perdoar, o teu nome será glorificado. Se o Senhor me perdoar, o teu nome será engrandecido. Se o Senhor me perdoar, vai aumentar a tua glória, porque eu vou glorificar-te, eu vou te exaltar. Eu não tenho mérito, eu sou pecador, eu tenho pecado, eu tenho me distanciado, eu tenho vivido tão distante. Mas se o Senhor me perdoar e me trouxer para a tua presença, eu vou te glorificar, eu vou te engrandecer, eu vou exaltar o teu nome. Porque, meus irmãos, quem é verdadeiramente perdoado vai temer ao Senhor. Quem é de fato perdoado vai lutar para não pecar mais. Quem é de fato perdoado valoriza o perdão e a graça de Deus. Aleluia! Um homem perdoado, ele valoriza o perdão e ele valoriza a graça de Deus. Ele não despreza. O Senhor me perdoou, o Senhor me abraçou novamente, o Senhor me recebeu novamente. Eu não vou virar as costas para Ele, eu não vou continuar na prática do pecado, porque a semente divina está no meu coração. E aí diz o escritor sagrado: aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, porque a semente divina foi plantada no seu interior. A palavra está no seu interior, a palavra está no seu interior. Aleluia! Então, meus queridos, voltemos ao Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Ele está na profundeza, ele está se sentindo distante do Senhor, e ele clama ao Senhor, ele busca o Senhor, e o objetivo é só que o Senhor ouça a sua voz. Porque no coração do salmista, ele estava dizendo: se o Senhor me ouvir, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Mas ele continua argumentando com o Senhor: Senhor, eu sou pecador, mas o Senhor tem que me perdoar, porque se o Senhor não me perdoar, o Senhor vai ter que matar todos os homens, porque todos os homens são pecadores. O Senhor tem que me perdoar, porque o Senhor é misericordioso, e só em ti está o perdão, não tem outra fonte. É o Senhor que tem que me perdoar, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Meu irmão, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem onde se esconder. Pecou, corra para Deus. Pecou, corra para Deus. Argumentou, falou, buscou, insistiu. Agora, espere. 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 Versos 5 e 6. Aguardo ao Senhor. Aguardo ao Senhor. Espere. A minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. A oração não termina quando acaba. Deixa eu repetir. A oração não termina quando acaba.
Orou, buscou, orou, clamou, insistiu. Espera, aguarde, aguarde. Nós somos apressados. A nossa geração é a geração de tudo no repente. Apertamos um botãozinho e queremos a solução de todos os nossos problemas. Esta é a geração. Agora, meus irmãos, coisa boa, sabe? É amadurecer na fé e na vida espiritual. Quando a gente é menino, a gente quer solução rapidinha. A gente clama e quer resposta. É igual o menino com o pai. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E se o pai não dá na hora, faz birra. Faz birrinha. O novo convertido pode até fazer birrinha, porque ele é novo convertido. É menino, está crescendo. Agora um obreiro fazer birrinha não funciona. Tem que orar e esperar. Tem que orar e aguardar. As coisas não funcionam assim, ó. Não, 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 não. Pedi, 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 dar-se-vos-á. Amém? Amém? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, buscai e achareis. Batei, batei, batei e abri-se-vos-á. Quando a gente lê assim, de repente, nós pensamos que Jesus está dizendo a mesma coisa. É mais profundo. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Necessidade. Você pede, pede, o Senhor te dá. Ele é maravilhoso. Buscai, buscai, buscai e achareis. É conhecimento. Você busca a face dele. Você vai à presença dele. Você gasta na presença dele. É conhecimento, 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 o conhecimento. Você vai conhecendo ao Senhor. Mas chega um momento que você passa por esse processo. Pede, busca, e aí você vai para bater. Batei, 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 batei. Abrir-se-vos-á. Aí é comunhão. Você bate, bate, bate. O Senhor diz: entra, entra, entra. Vamos ter comunhão. Vamos nos relacionar. E essa espera é relacionamento. Essa espera é aguardar. Após a oração, após a súplica, após o clamor, você entra no estado de expectativa. Estou aguardando o Senhor. Estou esperando no Senhor. Estou aguardando a resposta do Senhor. Lembram? Vocês já ouviram aquela historinha lá do Nordeste? Os irmãos foram realizar uma cruzada, uma campanha de oração, para que o Senhor enviasse chuva. E aí o pastor convocou todos para a oração da tarde no templo, para que o Senhor enviasse chuva. E uma menina foi chamada pela mãe: vamos para a oração, nós vamos buscar ao poder de Deus, e o Senhor vai enviar chuva para o Nordeste. A mãe está saindo de casa, a filha entra lá dentro de casa, pega o guarda-chuva e põe nas costas e vai saindo com o guarda-chuva. A mãe: menina, onde você vai com esse guarda-chuva? Eu disse: mamãe, onde nós vamos? Na igreja. Fazer o quê? Orar. Para quê? Para o Senhor mandar chuva. Então já estou indo com guarda-chuva. Funciona mais ou menos assim a vida cristã. Você ora, suplica, clama e fica na expectativa. A qualquer momento a chuva vem.
A qualquer momento a graça vem, a qualquer momento o derramar do Espírito vem, a qualquer momento a presença vem. Você está clamando por renovação, você está clamando por um avivamento, você está clamando por um despertamento, você está clamando pela busca da presença do Senhor. A qualquer momento o céu se abre e a chuva vem. Aleluia! Porque, meus queridos, o salmista, ele está clamando, e ele espera, o texto diz, de todo o coração. Minha alma, eu espero de todo o coração, aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, a minha alma o aguarda, a minha alma o aguarda. Escute, servo de Deus, você tem o costume de conversar com a sua alma? Você conversa com a sua alma? Nós precisamos conversar com a nossa alma. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele estava dizendo para a sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E ele cita: é Ele que perdoa, é Ele que tira da cova, é Ele que sara as enfermidades, é Ele que enche a tua boca de bens, é Ele que te coroa de bondade, é Ele que te renova como a águia. Ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Meus queridos irmãos, nós precisamos parar de ouvir vozes e vozes, e são tantas as vozes, são tantas as mensagens que nós ouvimos. Nós precisamos parar e conversar com a nossa alma. Minha alma aguarda no Senhor, minha alma espera no Senhor, minha alma fica em silêncio. Cala-te, minha alma, espera no Senhor. Aleluia, aleluia. Porque, meus queridos, nós nos agitamos. Como eu disse aos irmãos, eu estou há 27 anos em Rio Claro, pregando, fazendo a obra de Deus. E quantas agitações interiores. Trabalho. E lá no começo a esposa dizia: e aí? Eu disse: calma, espera, aguarde, a chuva virá, o Senhor enviará a chuva, o Senhor enviará crescimento, o Senhor enviará avivamento, o Senhor enviará a bênção, o Senhor enviará a prosperidade. Mas lá, sozinho, eu dizia: minha alma, cala-te, aguarda, espera, confia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos, ele diz à sua alma: espera no Senhor e confie na palavra do Senhor. Ouça, verso 5: aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda, e espero na sua palavra. Quem te falou foi Deus. Onde você encontrou a resposta? Na palavra. Você estava onde? Eu estava estudando, eu estava lendo, eu estava orando, e veio a palavra. E é extraordinário. Deixa eu contar uma experiência. A Covid veio, atingiu minha esposa. Ela ficou 11 dias entubada e quase um mês internada. O Senhor teve misericórdia e a tirou de lá. Depois de alguns meses eu também fui atingido pelo Covid, pulmão comprometido. Fiquei 8 dias internado, não fui entubado. E eu estava lá isolado no quarto, sozinho no quarto, isolado. E estando lá isolado, eu comecei a conversar com a minha alma. Porque a gente conversa com a gente mesmo. Nós conversamos com a alma. Nós conversamos conosco mesmo. Eu comecei a conversar com a minha alma e conversar com Deus, lá isolado no quarto do hospital em Rio Claro. Senhor,
o Senhor vai me levar agora? Se o Senhor me levar agora, a minha esposa como ficará? Os meus filhos, Senhor. E comecei, Senhor, e a igreja? O Senhor cuida da igreja, mas eu estava conversando. Aleluia. Senhor, e os missionários? E os obreiros? E eu fechei os meus olhos. Aleluia. E uma voz falou a minha alma. Foi uma experiência extraordinária. Ninguém estava lá, mas foi profundo, foi extraordinário. Simplesmente isto: e verás os filhos de teus filhos. Só isso. Eu abri os olhos, eu levantei, comecei a andar no quarto. Não vou morrer de Covid, eu não vou morrer agora. O Senhor comunicou ao meu coração que eu vou ver os filhos dos meus filhos. Não vou morrer agora. Mas o extraordinário é que no outro dia, o missionário, o nosso missionário que está na Itália, ele mandou uma mensagem. Ele disse: pastor, pode ficar tranquilo, o senhor não vai morrer agora não. Porque nós estávamos na igreja e uma irmã veio dar um testemunho lá na Itália e disse: eu sonhei com o pastor Sisak, ele chegando na Itália, nos visitando. Ele vai vir brevemente nos visitar na Itália, pastor. E o missionário dizendo: o senhor não morrerá. E aí completou: e verás os filhos de teus filhos. Aí eu posso cantar: olha eu aqui. Porque o Senhor é maravilhoso. Quando o Senhor falar ao seu coração, guarde a palavra, segure a palavra. Eu estou dizendo a palavra. A palavra, segure a palavra, abrace a palavra. O salmista diz: minha alma aguarda no Senhor, eu espero na palavra. O nosso refúgio é a palavra, o nosso guia é a palavra, o nosso sustento é a palavra. Nós temos a palavra. Por isso, leia a palavra, busque a palavra. Ele esperava de todo o coração, minha alma. Ele esperava confiando nas promessas de Deus, na palavra. Ele esperava com ansiedade. Ele esperava com profundidade. Porque, meus queridos, ele não tinha mais nada a fazer. Já tinha clamado, buscado. Agora era só esperar. Me ajude a pregar. Dê um toquinho nesse irmão que está do seu lado e diga: você já clamou, você já buscou, agora espere, agora aguarde, espere, porque o Senhor virá. Espere, porque o Senhor virá. Espere, porque o Senhor manifestará. Espere, porque a graça de Deus virá. O poder do Senhor virá. Haverá abundância de chuva, haverá milagres, haverá maravilhas, haverá restauração, e o nome do Senhor será glorificado. Então o salmista, ele clama, ele ora. O salmista argumenta. E o salmista espera. Ele aguarda. E em seguida ele prega. Porque só pode pregar sobre perdão quem foi perdoado. Só pode pregar sobre novo nascimento quem nasceu de novo. Só pode pregar sobre batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar línguas estranhas, quem foi batizado e fala línguas estranhas. Porque senão serão só argumentos. Mas o bom é termos argumentos e termos experiências também. Sabe aquelas experiências
que você tem nas lutas do dia a dia. E aí você enfrenta a batalha, enfrenta a luta, enfrenta, e o Senhor te dá vitória. E aí você, na jornada da vida cristã, encontra um irmão que está passando a mesma luta, o mesmo problema, a mesma dificuldade que você está passando. E ele vem ter com você. Ele diz: eu estou passando uma luta tremenda, eu estou passando uma batalha. Você dá um sorriso assim para ele: fique tranquilo, rapaz, eu já passei por aí. Eu já passei por aí. E aí, clamei ao Senhor, argumentei com ele, esperei nele, e ele veio. Então aguarde, porque ele virá também. E aí o que ele faz? Ele prega: espere, Israel, no Senhor. Agora ele está pregando, ele está ministrando ao povo: espere, Israel, no Senhor. Olha, meus irmãos, a pregação dele: espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Ele tinha experimentado a misericórdia, ele tinha experimentado o perdão, ele tinha experimentado a restauração, ele tinha experimentado a graça de Deus, ele tinha experimentado. Então ele diz: espera no Senhor. E a mensagem hoje à tarde é: espera no Senhor. Espera no Senhor, porque primeiro, ele é misericordioso. Espere, ele é misericordioso. Espere. Eu não tenho mérito, você também não tem, nós não temos, mas ele é misericordioso, ele é bom. Ele é bom, ele é bom, ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Ele sente a nossa dor das entranhas do seu coração. Ele é misericordioso. Mas no Senhor também há abundante redenção. Há abundante redenção. O Senhor tem uma nova história para a sua vida. E ele está pregando: espera no Senhor. Ele é misericordioso. Espera no Senhor, porque ele tem abundante redenção. Espera no Senhor. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Ele prega e anuncia a misericórdia, a redenção, a perdão, a abundância de perdão, a abundância de misericórdia, a certeza da bênção de Deus na sua vida. Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor lhe alcance, que a presença do Senhor inunde a sua vida, que você saiba dos momentos de aflições, porque todos nós passamos. Todos nós passamos por momentos de aflições e de angústias e de dores. E o Senhor permite algumas situações na nossa vida para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual. Quando vier a crise, não se desespere. Confie no Senhor. Fale com Ele, porque Ele virá ao seu encontro. Ele te ajudará. E nesse processo de vida cristã, eu estou aprendendo todo dia com Ele. Eu me converti, meu pai era pastor, mas eu me converti aos 16 anos de idade. E estou pregando desde os 16 anos de idade. E agora cheguei este ano aos 60 anos. E agora cheguei numa fase de maturidade, que tenho aprendido muito. Ou seja, nas aflições, não tome decisões. No desespero, não tome decisões. Não corra de Deus, corra para Deus. Se abrigue nele, se esconda nele. Abra o seu coração para Ele. Rasgue-se na presença dEle. E após fazer isto, aguarde. Espere. Espere. E de vez em quando, dá uma bronca na sua alma. Cala. Fica quieta. Não murmure, não queixe, não reclame. É o Senhor quem está fazendo isto. Então espere, espere, porque Deus é soberano.
Como dizia Spurgeon, a soberania de Deus é o travesseiro que me faz descansar nos sofrimentos da vida. Quando você estiver em angústia, em dores, em aflições e sofrimentos profundos, coloque a sua cabeça no travesseiro chamado soberania de Deus e descansa a sua alma, porque Deus está no controle de tudo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.